No ar, Radar de Notícias. Conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, seu vereador. público. Estamos aqui mais uma vez. O vereador apresentou um projeto polêmico, Escola Sem Partido. Só para pedir uma parte, vereador. A notícia Brasília pegando fogo, hein, gente? A Polícia Federal, por ordem do ministro Fachin, o Edson Fachin, ele determinou busca e apreensão em gabinetes e residência de alguns deputados federais. Principalmente o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Também há buscas em relação a outros deputados do Partido Progressista. O Partido Progressista e sempre é evidência, né? De uma forma ruim. Eu me lembro que a última vez que a Polícia Federal invadiu a Câmara dos Deputados, deu uma repercussão. Hein? Com certeza, e esse também vai dar. A caneta do Fachin é pesada, hein? Bom, vereador Laércio Santos, por que o senhor resolveu apresentar esse polêmico projeto Escola Sem Partido? Pedro, eu apresentei o projeto, esse projeto já caminhou o Brasil afora, e eu acho que na cidade a gente precisa também avançar nessa discussão. Primeiro que não é só o Estado ser laico, né? Nós sabemos que o Estado não tem religião, e da mesma forma nós não podemos ter professores que exercem o papel de querer doutrinar alunos na sala de aula. A gente tem ainda na cidade de Guarulhos alguns históricos de alguns professores que insistem em querer passar a ideologia de certa questão partidária para o aluno. Eu penso que, e acho que a maioria também deve pensar desta forma, de que os professores lá estão para passar ensinamentos e não simplesmente querer defender a ideologia partidária A, B ou C. Então acho que está na hora de a gente discutir esse assunto a nível local, a nível nacional, assim como a Constituição Federal definiu que o Estado é laico. Do ponto de vista partidário também essa questão precisa ser avançada e disciplinar isso de um nível geral, de um modo geral. A gente sabe que nos últimos tempos, principalmente na gestão do Partido dos Trabalhadores, que é focado principalmente nos professores que têm identificação com os partidos de esquerda, de centro-esquerda, e eles têm muito essa, vamos dizer, não ia falar mania, mas esse hábito de querer passar o conceito pessoal dele para o aluno. E eu acho que isso é um pouco equivocado, principalmente nas escolas públicas, onde alguns professores, de forma absurda, ainda nos dias de hoje, ainda o fazem de forma exacerbada. Se você procurar aí na cidade, você encontra relatos de algum aluno de abuso por parte de alguns professores. Eu apresentei esse projeto, eu sei que é polêmico, para a gente ter essa discussão interna e ver até onde que a gente consegue aprovar e avançar para o bem da nossa cidade. Vereador, concordo que a maioria dos professores é de esquerda, mas também é professora de direita, não? Sim, existe, e não são todos professores, né, Pedro? Sim. Mesmo que os professores são de esquerda ou de direita, nem todos exercem esse papel, mas eu acho que já passou do momento das bases da educação de um modo geral já ter uma definição a respeito disso. Nós não podemos ter identificação com partido político nenhum na sala de aula. Em 2016 tinha uma discussão na cidade, no país todo. Na época não era a escola sem partido, era ideologia de gênero. Qual a diferença desse projeto que o senhor apresentou para aquele apresentado naquele momento a nível nacional? Ou não há? Não, esse aqui ele só disciplina, Rodrigo, a questão de o professor não se comportar... Ideologia política. Só a questão política, não tem nada a ver com a questão de gênero, masculino, feminino, essas coisas. Aí eu lembro desse projeto aí. A questão aqui é para que o professor se limite a passar os ensinamentos do dia a dia dentro do projeto escolar e não querer passar opinião pessoal. Eu acho que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras. Esse tipo de situação eu acho que a gente precisa deixar lá para fora da sala de aula. Eu tenho que ensinar o aluno a pensar, mas não querer passar o que eu acho, o meu pensar. Vou usar o exemplo do direito. Nós, advogados, temos diversos doutrinadores. Eu sigo a doutrina do Miguel Reale ou do outro jurista. Então, se eu identifico com esse, é uma opinião minha. Eu não tenho que aqui na sala de aula passar a opinião desse doutrinador que eu estou seguindo. E a gente sabe que na sala de aula tem ocorrido ao longo dos anos muito isso. Ocorreu muito isso e ainda ocorre. Então a gente precisa inibir, partir para uma discussão dessa situação e trazer a regra para o conteúdo escolar para que situação dessa não se repita. Eu não concordo, por exemplo, que meu filho está na sala de aula e eu saber que um professor lá está doutrinando meu filho do ponto de vista político.
eu acredito que você também não ia se sentir confortável. E o meu filho, ele vai ter os caminhos políticos, se ele assim desejar, na fase da vida dele fora da sala de aula. A sala de aula tem que passar os ensinamentos básicos, que é aquela base escolar que é definido pelas regras federais. Os jovens já têm uma tendência a ser de esquerda, né? O jovem sempre é de esquerda. Sim. A juventude em si. Agora, vereador, por exemplo, um professor de história falando sobre o período militar, o golpe ou a Revolução 64? Deixa eu só revolução? complementar. Como fiscalizar? Como saber se o professor está direcionando ou não? Vai depender, por exemplo, de um aluno chegar e falar e denunciar isso? É meio complexo. É né? meio complexo, a gente tem que criar uma discussão e eu acredito que a direção da escola tem que ter o controle disso, a própria Secretaria de Educação. E a gente sabe que hoje todo mundo controla todo mundo, né, Rodrigo? E se chega uma situação dessa lá perante meus filhos, eu vou ter que procurar a direção da escola e cobrar providência. A gente em sala de aula de graduação, a gente muitas vezes se revolta com algum professor, isso aconteceu na minha época, o professor deixou de ser nosso professor. Eu penso que em uma sala de nível inicial não é possível isso, mas o controle familiar também deve existir. Enfim, é uma discussão que nós precisamos avançar, o projeto está sendo protocolado na Câmara, vai ser deliberado hoje e vamos acompanhar o que virá pela frente. O advogado Nilson Gonçalves, ex-secretário, né, de gestão, ele faz uma observação aqui. Ele acha que esse seu projeto já foi objeto lá em Brasília e que há um pensamento que isso vai desincentivar o jovem a ter uma formação crítica em relação à política. Eu só estou na dúvida, vereador. Esse projeto ele é apenas para o ensino básico, né? O projeto que o senhor está apresentando. A nível de município. A nível de município. É controvertida a fala do nosso colega Nilson, né, Pedro? Discussão que nós temos que avançar e buscar ver onde vamos chegar. O senhor não respondeu a minha pergunta. O 64 foi um golpe ou uma revolução na sua visão? É difícil. Eu acho que foi... É difícil, não vou... Não, deixa eu te salvar nessa. Eu fico imaginando um professor de história. Deixa eu te salvar. Recentemente tivemos algumas universidades aí, reconhecidamente com professores esquerdistas, lançaram lá a disciplina O Golpe da Dilma. Foi mais ou menos baseado E o golpe do Collor, exatamente. Que o senhor se baseou para apresentar esse projeto? Nada a ver, foi apenas já era uma concepção da mesa formada. A gente vem acompanhando a polêmica a nível nacional e eu resolvi apresentar aqui em Guarulhos por entender que é pertinente, mas não tem nenhuma correlação com a troca da ex-presidente da República, essa questão que nós estamos vivenciando. Eu apresentei porque eu achei oportuno, por entender que nós precisamos realmente ter uma regra definida, mais clara com relação aos limites do professor na sala de aula. Eu acho que isso precisa existir. Lá não é uma terra sem lei na sala de aula. Precisamos ter uma definição a respeito disso. Isso acontece na rede particular também, viu? Muito. A minha dúvida é exatamente essa. Não, acontece muito. Bom, vereador, quero aproveitar a sua presença, está repercutindo um vídeo que o secretário de Saúde, o Dr. Sérgio Iglesias, criticou a ausência de vereadores, né? E em relação ao PA Paraíso, né? O PA Paraíso. E principalmente os vereadores da Comissão de Saúde. Como é que o senhor observou aquele vídeo? Eu vi o vídeo, ele fez referência à Comissão da Saúde, e não só a Comissão da Saúde, ele falou a Câmara Municipal de Guarulhos. Eu acho que o Dr. Sérgio Iglesias precisa se retratar, ele não queira passar a bola para a Câmara Municipal de Guarulhos, porque quem fez essa gestão da Gerir foi a Secretaria da Saúde junto com o prefeito. Então a Câmara Municipal não tem nada a ver com isso. A Câmara Municipal cobra muito e cobra muito bem. Agora, se de forma autoritária eles fizeram essa questão de terceirizar o HMU, o HMCA e o Policlínica Paravente, sem discussão com a Câmara, agora quer dizer que a Câmara está sendo omissa? Não está sendo omisso coisíssima nenhuma. Eu não tenho procuração para falar em nome da Comissão da Saúde da Câmara Municipal, mas como membro um dos 34 vereadores, eu me sinto no direito de falar, porque ele agiu ali de forma, parece que na defensiva do grupo de cidadãos que estava lá naquela reunião e quis dizer que a culpa é da Câmara Municipal. Não é não, se tem uma culpa, isso aí está lá no gabinete do prefeito, ele que precisa resolver esse problema
e não simplesmente jogar nas costas do vereador. É muito fácil você dizer que é culpa do vereador sem sequer ter algum vereador lá para se defender. Eu não fui convidado formalmente para essa reunião, não sabia, porque se tivesse eu teria passado por lá, até porque às 15 horas do sábado eu estava pela região, então eu não me furtaria. Agora é muito conveniente você jogar nas costas de quem sequer se faz presente para se defender. Então eu penso que o secretário de saúde, o mínimo que ele poderia fazer é se retratar a respeito disso, que ele foi infeliz nas colocações que ele fez. Em defesa do secretário, eu vou registrar que o vídeo é editado, né? Ele pega um trecho, talvez fora de um contexto. Eu acho que o secretário poderia ir hoje à Câmara, né? Tentar se explicar. Eu acho que seria adequado, né? Eu acho conveniente. Obrigado, vereador Laércio Santos. Obrigado pela participação. Eu agradeço, Pedro, e até a próxima, se Deus quiser. São 7 horas e 40 minutos. 2 minutos, produção.